Gravando. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um treinamento da Juventude Livre do Rio Grande do Sul. Hoje, com o tema Solução Pacífica de Conflitos, em que a palestra será realizada pela nossa membro, Cíntia Barbosa. Mas antes, eu gostaria de lembrar a todos que, neste momento, nós faremos a gamificação, que será enviado o link pelo chat. Quem tiver o interesse, basta ali cadastrar o seu nome no chat que será realizada a gamificação. Desta forma, com este aviso inicial, acho que passo a palavra à Cíntia. Muito obrigado pela sua disposição de nos dar esse treinamento. Que isso, Pedro, obrigada. Boa noite, obrigada pela apresentação. Pedro, que é um colega aí de mediações de eventos, né, Pedro? Bom, também queria agradecer a todos que estão aqui, muito boa noite, obrigada pela JL também, pela oportunidade de estar aqui, por esse espaço, de poder compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui, que eu fiz uma apresentação, e qualquer coisa vocês vão me avisando se travar, prende o grito aí. Estão vendo a minha tela? Vamos lá. A internet está um pouquinho lenta, mas vai dar certo. Vocês estão vendo a apresentação em tela cheia? Sim? Sim, Sim. Bom, pessoal, então vamos lá. Solução pacífica de conflitos é o tema do nosso treinamento de hoje. A ideia é a gente usar técnicas da solução pacífica de conflitos no nosso dia a dia. O que seria solução pacífica de conflitos? São todos aqueles conflitos que a gente resolve que não é por meio da força, que não é por meio da autotutela, ou seja, fazer justiça com as próprias mãos, não é por meio da violência, tudo aquilo que a gente consegue resolver por meio do diálogo. Só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a minha perspectiva, o meu olhar, da onde que eu estou falando, eu sou jornalista, eu sou mestre em comunicação social, eu estou no 6º semestre do Direito e sou mediadora judicial em formação. E eu coloco informação por uma questão de transparência, ou seja, eu ainda não sou certificada. O que acontece? Para você trabalhar com mediação de conflitos dentro do Poder Judiciário, você precisa de uma série de requisitos que o Conselho Nacional de Justiça pede. Entre os requisitos, é um mínimo de 60 horas, eu tenho 58 horas, e já realizei outras fases, então está pertinho da certificação, mas por uma questão de transparência, eu trago aqui para vocês. E só para vocês entenderem também a questão da minha atuação nos movimentos, eu sou associada da UJL, do Lola, do Livres, faço parte do Damas de Ferro, eu realmente acho isso aqui que a gente está fazendo, e os movimentos liberais, no geral, são muito importantes. Então, vamos começar com uma frase do Mário Vargas Llosa: o liberalismo não é uma receita econômica, mas uma atitude fundada na tolerância, no respeito, no amor pela cultura, na vontade de coexistir com o outro e numa defesa firme da liberdade. Por que eu circulei tolerância? No debate público, no geral, mas no debate público, principalmente, a gente não tem tolerância. E a tolerância, o respeito, tudo isso que ele falou, faz parte da essência liberal. Nós precisamos conviver com o diferente. Ah, mas a ideia dele é idiota. Não, mas ele está sem noção. Não interessa. A gente precisa trabalhar numa democracia e para isso a gente precisa ouvir até aquilo que não faz sentido para a gente. E por que eu estou falando isso? Nós que estamos aqui às 8 horas da noite de uma quinta-feira, nós temos um propósito. E nós, como movimento, nós também temos um propósito. Qual é o propósito? Disseminar as ideias liberais, fazer parte de um debate, convencer as pessoas que a nossa fala vale a pena ser ouvida. E a gente só vai conseguir isso com tolerância, a gente só vai conseguir isso com respeito. É muito mais que altruísmo, não tem nada a ver com altruísmo. Eu vou trazer tudo para vocês, várias nomenclaturas que estão ali ligadas ao altruísmo, mas que na realidade são ferramentas. Ferramentas para a gente conviver em sociedade, e eu vou provar isso aqui para vocês. Eu comecei com solução pacífica de conflitos, que é um gênero, que é o geral, e eu trago agora a solução adequada de conflitos. O que seria a solução adequada de conflitos? É o termo que o CNJ usa para falar de métodos de resolução de conflitos que não sejam necessariamente o judiciário. Antigamente, a gente utilizava a solução alternativa de conflitos. Mas qual o problema de alternativa? A alternativa da ideia
que o judiciário é o único caminho, e talvez, se não der certo, a gente usa as outras metodologias. Quando a gente coloca adequada, a gente assume que cada conflito vai pedir um tipo de resolução diferente. E foi dessa ideia que veio a questão do sistema multiportas, ou seja, várias portas. O judiciário não é o único. E esse termo veio na década de 70, com o professor Frank Sander, dos Estados Unidos, que ele começou a analisar a justiça, que também estava sendo morosa, e ele falou, gente, tem que haver outras formas da gente resolver os nossos conflitos. Eu preciso de outras formas que não demore 10 anos para resolver, 5 anos para resolver, que eu não preciso de um terceiro que às vezes decide uma coisa que não é bom para mim nem para o outro. Então, por meio disso, começou a aparecer essas discussões de como as partes, de como a sociedade em si pode resolver os conflitos. E no Brasil fica muito claro isso, a gente olha as manchetes do dia a dia, como o povo se baseia no poder judiciário. Hoje o poder judiciário se tornou um grande ente de resolução de problemas, muito em parte por um descrédito das instituições, e muito em parte por o nosso paternalismo, por esse populismo. A gente precisa entregar na mão do Estado as nossas decisões, a gente precisa resolver, nós não temos capacidade de resolver. Então a gente vê fenômenos como a politização do judiciário ou a judicialização da política. O que significa isso? O judiciário está definindo políticas públicas, está mandando o poder executivo fazer isso, fazer aquilo, está falando de lei que ainda não existe. Então, isso é muito específico da falta de capacidade que a gente acha que tem de resolver os nossos conflitos. O Conselho Nacional de Justiça divulgou que em 2019 a gente tinha 77 milhões, você não ouviu errado, 77 milhões de processos suspensos. Existem demandas que vão pedir o judiciário, claro, crimes hediondos, crimes contra a menor, mas muitas demandas a gente consegue resolver entre as partes com a ajuda de um terceiro. Eu trouxe algumas definições de solução adequada de conflitos, existem outras, muitas vezes elas se confundem, muitas vezes as técnicas se confundem, mas só para a gente ter uma noção geral do que seria. A negociação é quando as partes sentam e tentam conversar. Tu e o teu vizinho estão com problema de barulho, vou sentar com ele e vou conversar. A conciliação e a mediação é quando você tem um terceiro imparcial que não vai definir quem está certo e quem está errado, mas vai ajudar no diálogo. Ou seja, eu tentei conversar com o meu vizinho, mas a gente quase se deu na cara, então a gente precisa de uma outra pessoa para nos ajudar. A conciliação é para soluções menos complexas, quando você não tem uma relação prévia com as partes, ou seja, bateu o carro. Você nunca mais vai ver a pessoa, você quer resolver aquilo ali rápido. Mas eu posso ir nos juizados de pequenas causas. Sim, mas o juizado de pequenas causas também vai ter uma decisão. Então, por mais que você tenha margem de negociação, a conciliação, as partes que vão decidir o que é melhor para elas. E o conciliador vai ajudar. A mediação, tanto a conciliação quanto a mediação, pode ser extrajudicial ou dentro do judiciário. A mediação é para casos mais complexos, que tem muitos sentimentos envolvidos, tem relações prévias, relações contínuas. Então, às vezes, casos de família, divórcio, guarda, inventário, dissolução de sociedade, de grandes empresas. Então, normalmente, a mediação é mais adequada. A arbitragem é um tipo de justiça privada, ou seja, diferente da conciliação da mediação, onde o terceiro imparcial vai ajudar no diálogo, a arbitragem você tem um árbitro e ele vai decidir. Então, as partes têm que convencer, têm que trazer prova, têm que trazer argumentação. Mas qual é a diferença? O árbitro, as partes que decidem. Por isso que muitas pessoas, principalmente grandes empresas, escolhem arbitragem, porque você tem autonomia total de escolher o procedimento. Você escolhe o árbitro, as partes escolhem o árbitro, podem escolher o idioma que vai ser realizado todo o procedimento, vocês podem escolher o direito, a gente vai fazer no Brasil, mas o direito adotado vai ser o anglo-saxônico, vai ser o inglês, vai ser o da Alemanha. Então, por toda essa possibilidade de você moldar o processo, muitas grandes empresas acabam adotando. E até pela questão técnica do árbitro. Tem questões tão específicas, industriais, de modificação genética, que às vezes o judiciário, além de demorar, não vai ter a expertise para isso. Então, muitos adotam a arbitragem. E tem muitos outros que nos dá uma noção um pouquinho melhor do panorama dessas soluções adequadas de conflito. Primeiro, a gente tem que desmistificar também o que é conflito. A gente não pode achar que todo conflito é negativo. Afinal de contas, o conflito é uma divergência de opinião. O conflito é um sintoma de algo que nós temos que resolver.
muitas sociedades e muitas descobertas científicas do nosso desenvolvimento aconteceu com conflito. Então, a gente tem essa frase do Morton Dush, que ele é um cara também que estuda bastante essa questão de mediação, de solução de conflitos, e ele fala, uma sociedade flexível se beneficia do conflito, até porque uma sociedade plural, uma sociedade democrática, se espera que tenha conflito. O conflito ele é negativo quando as partes não conseguem se falar mais, quando existe briga, existe ameaça, existe ofensa. Esse é o conflito negativo, mas o conflito em si, ele faz parte da vida do ser humano. E o que acontece? O ser humano, ele é muito mais animal do que racional. Nós somos racionais também. Mas a gente ainda tem muitos instintos primitivos que quando a gente está na frente de um conflito, isso acontece. Como começam essas fases do conflito dentro do ser humano? Primeiro a gente tem a nossa percepção, que vai desencadear a nossa emoção, que vai determinar ou não a nossa ação. Por que eu digo determinar ou não? Porque você pode tomar uma decisão consciente ou inconsciente. E tudo começa pela nossa percepção. O que é a nossa percepção? São os nossos julgamentos. Vocês já me olharam aqui, vocês já têm uma ideia pré-definida de como vocês acham que eu sou. A gente nunca vai conseguir se despir dos nossos julgamentos, até por causa do nosso crescimento, de como a gente foi criado, enfim. A questão é, nós temos que relativizar os nossos julgamentos. Julgar, porque a gente não tem outra forma, isso é natural do ser humano, mas relativizar. Não, talvez eu possa estar errado. E a emoção, como ela está diretamente ligada à nossa percepção de mundo, nós também temos que relativizá-la. Então, quando a gente sente raiva, quando a gente sente ranço, quando a gente sente euforia, a gente tem que reconhecer esse sentimento para decidir como a gente vai agir. Quantas vezes a gente já participou de algum conflito, já brigou com alguém e falou, não queria dizer, não queria ter falado aquilo, queria ter agido de outra forma, queria ter feito de outra maneira. Mas por quê? Porque você não pensou, você julgou, você se levou pelas suas emoções e agiu daquela forma. Então você foi escravo das suas emoções. A ideia, sabendo desses passos, é que você consiga tomar decisões mais conscientes. Essa figura, caricatura, ela é muito singela, mas ela demonstra bem essa questão da percepção e da posição. A gente sempre fala, quando a gente está falando de mediação, de solução pacífica de conflitos, que a gente tem que sair da posição e ir para os interesses. O que é a posição? O cara está falando que é 6, o outro é 9, a posição dele, ele vai querer impor, eles devem estar anos e anos aí, discutindo isso, nunca vão sair daí. Agora, qual é o interesse que está por trás daquele posicionamento? Para que se eles conversassem e entendessem, por que você está dizendo 9? Por que você está dizendo 6? Entender a perspectiva do outro. Como eu falei, não é uma questão de altruísmo, é uma questão de ferramenta para ter eficiência. Nós, liberais, gostamos de eficiência, de resultado. Se a gente fica nas posições, a gente não consegue evoluir a conversa, ninguém consegue falar suas ideias e não dá em nada. Só fica nessa discussão de posições. E para mostrar para vocês como a gente tem que relativizar as nossas posições, eu vou passar um vídeo aqui rapidinho. É vídeo de 2 minutos. Que é uma propaganda da Coca-Cola super interessante. Se travar, vocês me avisam. Se estiver baixo, vocês me avisam. Só um pouquinho de paciência. Já vão treinando os sentimentos de vocês, não fiquem com raiva de mim, culpa é da internet. Tá. Se não tiverem... Vocês estão vendo a tela do YouTube, né? Pedro aí, meu mediador, por favor, Sim. Me avise aí. Tá, obrigada. As of having met with the band, I started with France. He's got long hair, but at work he ties it in a ponytail. Probably piercings. I read a lot of books. I read cognitive psychology, behavioral science. I've spoken at TED Talks. Really? Wow. You look nerdy. Like you think you're cool, but you're still a nerd. أكثر شيء مركز عليها التراث الإماراتي وال. And I also think it's really good. Yeah, even I feel that. He's mature, like cheddar cheese. You mean basically nothing. Extreme sports athlete. I skydive.
pretty high risk activity for sure. Your actions speak louder than words. God, Whoa. Was amazing when the lights came on and you get to realize who you're actually conversing with. استغربت اول شيء لان اول شيء فتحت الايقونات الحمراء ما راح بس اشوف واحد جالس قدامي كله خدته زاويه. This was my expectation of you. This is what you really are. شفت شخص مثل هذا ما بعد. You guys should be swapped. I didn't expect that. The rocker was someone who I would expect to be, you know, a heavy metal. I should have used the tool, not you. Change. الشاب الاخباري براسي كنت راسم صوره انه عربي. That's how you look. When I saw Garrett on a wheelchair, I was completely taken back. Hey, man. فتحته ما مكتوب عليه شيء ما مكتوب عليه كل. The minute I turned around, I saw that ليبلز او الشعار او المؤلف او التصميم هو نفس العلم مش علم. ترى واضح. هي المفروض ما تحكم على واحد بالشكل. الشخص مو بلازم يعني ننتقده بشكله لكن اول شيء نتعرف عليه عقب. it changes your mind, your perspective, your heart. Então, a primeira vez que eu vi essa propaganda, eu achei excepcional. E, para mim, a fala de um dos participantes falando assim, bah, se eu tivesse visto aquele cara ali em outro lugar, eu jamais conversaria com ele. Olha como a nossa percepção pode afetar diretamente uma oportunidade de conversa. E isso nos afeta muito. Porque o que aconteceu? Esse treinamento também foi muito encomendado por causa do congresso, né, que nós tivemos, que a gente tentou debater, que a gente teve bastante problema, a gente teve bastante animosidade entre os discursos. E isso tem muito a ver, nunca pode ser da gente. Se vier do outro, a gente consegue lidar, mas seja, esse preconceito vem da gente. E a gente olha para uma pessoa e fala, nem vale debater com esse cara. Ih, esse cara é intolerante, eu não vou nem conversar com esse cara. A gente perde oportunidades de conversa. Nós que queremos disseminar as nossas ideias, nós que queremos levar o liberalismo para mais gente, nós que precisamos de conseguir convencer as pessoas, porque a gente está falando, vale a pena, nós precisamos relativizar os nossos julgamentos. A gente não pode se dar ao luxo de fazer um juízo de admissibilidade. Ah, aquele ali faz sentido, aquele ali não. No campo político, a gente não tem esse luxo. Então tá, mas como é que a gente sai disso? Qual seria a primeira dica de ouro que você poderia nos dar? Escuta ativa. Ah, legal, quinta-feira à noite, e essa mulher vem me falar de escuta, que eu tenho que escutar as pessoas. Escuta ativa. Quantas e quantas vezes você esteve num conflito e você realmente escutou a pessoa, ou você escutou para responder? Normalmente, quando a gente está, principalmente quando os ânimos estão exaltados, a gente nunca escuta para entender a pessoa. A gente está escutando para rebater, a gente está escutando para poder falar a nossa posição, impor a nossa posição, mostrar que o cara está errado. Tá, ele está falando isso, eu vou falar isso, ele está falando isso, eu vou falar isso. Num debate, muitas vezes funciona, mas no campo político, que a gente quer conversar com as pessoas, a gente tem que ter escutativa. A escutativa é colocar o outro como protagonista, é ter uma curiosidade inerente de entender por que o outro está falando aquilo ali. Como eu falei, isso é uma ferramenta, não é questão de ser bonzinho, não é questão de ser legal, é questão que é uma ferramenta. Você entender o outro é uma estratégia para você conseguir falar com ele. E por que, então, realizar essa escutativa? Como é que você vai ter poder de influência em relação ao cara se você não sabe qual é a visão de mundo dele? A escutativa é, essencialmente, uma coleta de informação. Você está coletando informação do outro. Você está querendo entender como ele está falando para que você consiga falar a língua dele. Para você ter poder de influência. Ah, para ele fazer o que eu quiser. Não, para você ser escutado. Esse é o nosso objetivo no momento. Então, num campo político intolerante, que as pessoas estão com raiva, antes de mais nada, a gente tem que convencer que a gente merece a atenção daquela pessoa. E, para isso, a gente precisa entender como a outra pessoa pensa. Como a gente vai fazer isso? Telepatia, não. A gente vai escutar ativamente essa pessoa. Quando a gente demonstra que a gente está ouvindo genuinamente, isso cria vínculo, isso cria conexão, a gente chama de rapport. Ou seja, para a pessoa
querer, para você convencer, porque nós estamos numa posição de querer convencer, de convencimento, não é todo mundo que quer ouvir um liberal falar, até porque o liberalismo hoje ele ficou marcado com muita disseminação de fake news e de erros de conceituação em si. Então, nós estamos numa posição que nós temos que convencer. Então, o rapport não é abraçar, andar de mão dadinha, não tem nada a ver com isso. É que a partir do momento que você genuinamente escuta a pessoa vê que você realmente é um ser humano. Ai, mas isso é óbvio, não é óbvio. Quando a gente está discutindo, a gente vê o outro como inimigo, como um ser que não tem nada a ver com a gente. Se você cria rapport, se você cria vínculo, não, peraí, é uma pessoa que tem família, que tem amigos, que tem sentimentos, que também quer as sensações de segurança, de reconhecimento. Ela está pensando totalmente diferente de mim. Talvez não tenha nem sentido o que ela está falando, mas ela é uma pessoa que, assim como eu, tem os mesmos interesses. Então, esse rapport, esse vínculo é importante. E por que é importante? Se você escuta uma pessoa, é inerente do ser humano de querer retribuir. É inerente. Se ele se sente respeitado, se ele se sente contemplado, se ele acha que as suas ideias valeram de alguma forma, ele vai querer te retribuir da mesma moeda. Ai, Cíntia, mas isso aí tá muito teórico. Então, isso aí, para mim, eu acho que você tá falando, tô gostando, mas é muito teórico, eu não sei onde vai ter aplicação prática. Então, tá. Então, você não precisa ouvir de mim. Existe um negociador mundial, um dos mais conceituados hoje, que eu estou tentando passar aqui. O nome dele é William Ury. William Ury é o grande nome, entre os grandes nomes, para conflitos entre nações, guerras civis entre países, grandes negócios multimilionários entre empresas. Então, ele é o grande nome em negociação hoje. E quem trouxe essa questão da escutativa, principalmente esse termo escutativa, é ele. Então, eu vou trazer aqui um exemplo prático de algo que aconteceu, onde ele usou a escutativa e isso foi benéfico para ele. Eu só vou passar em outra aba por causa da internet. Ó, se vocês não falarem nada, eu estou entendendo que vocês estão vendo o vídeo, que está tudo certinho. É 2 minutinhos também. I was in the country of Venezuela, serving as a third party between the government and political opposition. At a time Peraí que tá travando bastante. with a lot of people during the Civil War. My colleague Francisco Diaz and I. Peraí, pessoal, desculpa, eu acho que tá trancando bastante. Deixa eu ver se eu consigo diminuir a resolução aqui um pouquinho, para ficar melhor. Tá em 300, será que... Não, mas eu acho que agora deu, vamos ver. 205. Esse é um TED Talk que ele falou, eu super recomendo vocês assistirem tudo, eu só vou passar um trechinho que eu acho mais importante aqui. Why is it so important to listen? Let me tell you a story. Some years ago, I was in the country of Venezuela, serving as a third party between the government and the political opposition at a time of intense conflict, with a lot of people fearing a civil war. My colleague Francisco Diaz and I had an appointment with the president, Hugo Chavez, at 9 p.m. at the presidential palace. Finally, at midnight, we were ushered in to see the president, who had his entire cabinet arrayed behind him. And he asked me, "So, Yuri, what do you think of the situation going on here?" And I said, "Mr. President, I've been talking to your ministers here and to the opposition, and I think you're making some progress." "Progress? What do you mean, progress?" he shouted. "You're blind. You're not seeing all the dirty tricks those traitors are up to." He leaned in very close to my face and proceeded to shout. What was I going to do? Part of me felt like defending myself naturally. But what good would it do for me to get into an argument with the president of Venezuela? How would that advance peace? So I just listened. I gave him my full attention. I listened to where he was coming from. President Chavez was known, he was famous for making 8-hour speeches. But after 30 minutes of me just nodding and listening, I saw his shoulder slowly sag. And he said to me in a very weary tone of voice, "So Yuri, what should I do?" That's the sound of a human mind opening to listen.
So I said, Mr. President, it's almost Christmas. The country needs a break. Last year, all the festivities were canceled because of the conflict. Why not propose a truce this time? So that people can enjoy the holidays with their families, and after that, everybody will maybe be in a better mood to listen. He said, that's a great idea. I'm going to announce that in my next speech. His mood had completely shifted. How? Through the simple power of listening. Então, o exemplo não poderia ser melhor, né? Porque ele está falando de um ditador nada democrata que, ao mesmo tempo que ele conseguiu ouvir, ele quis responder. Então, se um ditador desse, após você ouvi-lo, ele quis trazer uma reciprocidade, isso significa que funciona. Então, claro, gente, a gente está conversando aqui, nossa, eu vou começar a aplicar hoje, amanhã já vou começar a aplicar, já vou bombar. Isso é uma prática diária. A escuta ativa, ela é muito mais difícil do que ela parece. Mas se você tiver predisposição, se você já tiver esse conhecimento, se você já estiver aplicando isso, você vai ficando melhor. E funciona. As pessoas, antes de mais nada, elas querem se sentir respeitadas. E a gente pode começar vendo isso por nós. A gente não quer ser humilhado, a gente não quer ser corrigido, a gente não quer achar que nós somos idiotas quando a gente está num debate. E normalmente é isso que acontece, por isso que a gente está tão polarizado. Então tá, primeira dica de ouro, escuta ativa. E a segunda dica, empatia tática. Nossa, empatia. Por isso que eu falei para vocês que não é altruísmo, porque parece escuta ativa, empatia, parece coisa de gente boazinha. Eu reforço, são ferramentas eficazes que a gente tem para poder construir um discurso. E quem traz esse conceito de empatia tática? Eu trago aqui para vocês não falarem, não sou eu falando. Quem trouxe esse conceito de empatia tática foi o Chris Voss. Ele é ex-negociador de reféns do FBI. E hoje ele é empresário e fundador do The Black Swan Group, que é um grupo de consultoria que treina negociadores para acordos multimilionários. Então, eu peguei essa referência desse livro dele, que em português ficou Negocie como a sua vida dependesse disso, tem em português, super recomendo a leitura. E o que ele vai dizer? A empatia tática, ouvir, é você entender qual é a visão de mundo do outro. A empatia tática, onde é que tá? É você mostrar que entendeu, mesmo não concordando com o cara. Hoje em dia, quando você conversa com uma pessoa que tem uma ideologia totalmente diferente de você, e alguém vê, você fala assim, pô, mas o cara já virou comunista, já virou socialista. O fato de você estar conversando com uma pessoa diferente, você estar saindo da bolha, é entendido como uma concordância. O diálogo, o entendimento, ele não é uma concordância. A empatia vai você fazer sentir o que o outro está sentindo. Então, não é simpatia. A gente tem empatia, a gente tem a simpatia. A simpatia é, se eu estivesse no lugar dele, eu sentiria tal coisa. A empatia tática não está querendo saber como você ia se sentir na posição do outro. A empatia quer que você sinta o que o outro está dizendo. Por isso que o primeiro passo é a escutativa. A escutativa é para você pegar e a empatia é para você sentir o que o cara está fazendo, está sentindo. Então, quais seriam algumas técnicas para você começar essa empatia tática? Primeiro, quando você estiver conversando com uma pessoa, vocaliza que você entendeu o que ele está falando. Não é tipo, sei, não. Não, é vocalizar o que o outro quis dizer. Então você está dizendo que um Estado grande, um Estado forte, seria a única forma de trazer serviços públicos para a população de forma igualitária. É isso que você está dizendo. Você pode não concordar com o cara, mas ouve o que ele está falando. Então você está dizendo que a administração pública é o melhor local para isso por causa da imparcialidade, por causa da impessoalidade, é isso que você está querendo dizer. Você está concordando? Mas às vezes você fala isso, as pessoas já acham que você está concordando. Você está falando o que ele está querendo dizer. Por quê? Porque quando você rechaça a opinião do outro, já de cara, é muito improvável que ele vai querer conversar contigo.
Claro, pessoal, eu estou falando de um ponto de vista de uma pessoa que quer convencer o outro, que está num debate onde você é minoria, onde várias pessoas só têm uma ideologia, e você está numa situação de agressividade, que as pessoas não estão deixando você falar, que as pessoas são agressivas em relação a você. Eu estou falando numa posição dessa. Se você quer brigar com geral, você não se importa em estabelecer um diálogo, isso aqui não vale para nada, porque isso aqui é um esforço. Então, você está vocalizando o que a pessoa está dizendo, para ela poder também querer te ouvir. Não sinta a dor do outro, classifique. O que ele quer dizer com isso? Quando você está sentindo que existe uma animosidade, alguma coisa errada, fala. Ah, você está com raiva, né? E fica em silêncio. Fala e fica em silêncio. Deixa a pessoa raciocinar. Mesmo se você errar, se você falar assim, você está com raiva, né? A pessoa fala, não, eu estou decepcionado. Bom, então decepcionado, então já é um outro comportamento que eu vou adquirir para conversar contigo. Então, mesmo se você errar, isso é importante, porque o ser humano adora corrigir, adora, todo mundo adora corrigir, a gente adora corrigir o outro. Então, mesmo você errando, a pessoa vai te alimentar com informação. Lembra que eu falei antes? A coleta de informação do outro é muito importante. Então, classifica, está com raiva, está incomodado, fica em silêncio, a pessoa vai te corrigir ou vai te confirmar. Entender o que está por trás da fala, essa é difícil. Essa é difícil, entender o que não está sendo dito. Isso é muita prática. Ah, mas a linguagem corporal pode ajudar? A linguagem corporal ajuda. Ah, a pessoa fala que está à vontade, que não é isso, que gosta de debater, mas a pessoa está nervosa. Ok, a linguagem corporal é importante, mas o que não está sendo dito também é importante. Vamos supor, hipoteticamente, que a gente participe de um congresso onde existam pessoas majoritariamente de outra ideologia e a gente não consiga expressar as nossas opiniões. Vamos supor que existe muito xingamento, existe muita animosidade, a gente não consegue falar. O que poderia estar por trás disso? Ah, a pessoa é intolerante, é ignorante mesmo, não quer conversar, não quer deixar eu falar. Tá, tudo bem. Essa é a posição dela. Isso é o que ela está te dizendo. Ela está querendo te diminuir, ela está querendo que você não fale, ela está querendo te ridicularizar. Ok, isso é a posição. O que pode estar atrás? O que pode ter de interesse ali? Briga pelo poder. Briga por continuar estando ali. Se sentir ofendido de estar sendo questionado. Ah, mas por que isso é importante? Porque a partir do momento que você vê aquela pessoa não como uma pessoa histérica, que não é lógica e não faz sentido, você só está vendo uma pessoa que quer continuar no poder, que quer continuar a não ser questionado. Isso pode acontecer com todo mundo. E se você entende isso, você pode começar até a sua fala de uma forma diferente. Gente, o objetivo aqui não é tomar o lugar de ninguém. A gente só quer também poder falar, poder discutir com vocês, estar aqui. Então é importante, a postura é importante. Você entender por que talvez o outro está agindo daquela forma, pode te ajudar a se comunicar com ela. Gente, eu não estou querendo convencer vocês de nada. Pode ser uma frase também. Ah, tá tentando mostrar que você está certo. Não, eu não quero te convencer. Eu só quero trazer o meu ponto de vista também. Eu quero argumentar por que eu defendo essas posições. Talvez pode ser uma alternativa. Por isso que é importante a gente ver o que está por trás. Porque sabendo o que está por trás, a gente pode até começar assim. Começar a fala de uma forma diferente. Tentando entender aquele mundo dele. Mas é mais difícil. Essa parte é bem mais difícil. Então tá, vamos sair da teoria e vamos para um exemplo prático de como a empatia tática funciona, de como a escutativa funciona, apesar de a gente já ter tido um exemplo lá em relação à Venezuela. Vamos trazer esse exemplo aqui. Quem traz esse exemplo do sequestro nas Filipinas é o Chris Voss, aquele cara que eu apresentei antes para vocês, esse aqui. E ele traz esse exemplo no livro dele. Então, o que aconteceu? O refém era um agente da CIA que foi capturado por um grupo islâmico terrorista chamado Abu Sayyaf. Era o nome do grupo terrorista. E o nome do sequestrador também é Abu Sabaya, na realidade. E ele faz parte desse grupo, seria o grande líder. Quem estava organizando essa questão da comunicação, quem era o negociador, era um oficial militar filipino, que é esse que está aí, que o nome dele é Bendy, e ele que estava lidando com essa situação. Como o refém era americano, Chris Voss, que na época era o chefe, né, de negociações mundiais, enfim, foi chamado para poder fazer uma estratégia de como retirar, de como negociar e tirar esse agente da CIA
daquela situação. Chris Voss foi lá, com toda a equipe dele, para vocês verem como a escutativa é difícil. Ele falou, ele como negociador de sequestro, ele tem uma equipe para ouvir. Então, quando ele está conversando com o cara, não é só ele. Ele tem umas 5 pessoas. E que as pessoas perguntam para ele quando ele vai em palestra, mas 5 pessoas só para ouvir? 5 pessoas só para ouvir. Porque você está ouvindo de um jeito, o outro pega um detalhe que você não pegou, o outro tem uma interpretação diferente. Então, a escutativa, ela é difícil e é que nem escovar dente. A escutativa, ela tem que ser praticada todos os dias. Enfim, foi para lá. Aí, o que o sequestrador queria? Ele queria 10 milhões de dólares em danos de guerra. 10 milhões de dólares em danos de guerra. Não era só 10 milhões de dólares, danos de guerra. Porque ele falava que foi 500 anos entre os filipinos e os muçulmanos de guerra sangrenta. Enfim, não fazia sentido. Para ele fazia sentido, para o sequestrador fazia sentido. Para ninguém mais fazia sentido, mas essa era a situação. O que tinha a ver o agente da CIA nessa situação? Era a situação que a gente tinha. Esse sequestrador aí, abre aspas, tá? O Chris Voss falou que ele era, ó, abre aspas, não sou eu que estou falando. Ele era um terrorista sociopata assassino. Por quê? Ele tinha um histórico de estupro, de matança, ele gostava de decapitar as pessoas e gostava de gravar e mandar para a mídia, adorava a mídia. E ele falava que o cheiro da morte era muito prazeroso para ele. Olha o cara que tu vai ter que fazer rapport. Então lembrem disso quando você olhar para uma pessoa, mas aquele cara é muito ignorante, ele tá me xingando, tá falando da minha mãe. Cara, às vezes tu não concorda em nada com o cara, às vezes tu tá falando com um psicopata, que é o caso aqui do terrorista, e você vai ter que criar rapport com o cara, você vai ter que fazer escutativa, você vai ter que fazer a empatia tática. Pô, como é que você vai fazer empatia tática com um assassino estuprador? Vai ter que fazer, porque tu precisa tirar o cara de lá. O que aconteceu? 4 meses, o filipino, esse oficial das Forças Armadas Filipinas, o Benji, conversando e nada, e esses 10 milhões de dólares e danos de guerra, e nada. Aí, uma hora, o oficial militar, ele chegou para a equipe e falou assim, olha, eu preciso de 2 dias aí de descanso. Aí o Chris Voss falou assim, tranquilo, a gente vai contigo. Pode tirar 2 dias de descanso, mas a nossa equipe vai contigo. E ele olhou para o negociador e falou assim, você odeia esse cara, né? Você odeia o Abu Sabai. E o negociador falou assim, eu odeio. Esse cara, o Benji, era herói de guerra. Ele era amado pelos militares, por quem trabalhava com ele. O Chris Voss, que é esse negociador do FBI, ex-negociador, falou que esse cara é o único cara que ele confia a vida dos filhos dele. Para você ver como esse cara aqui é certinho, íntegro, tem valores. Então, quando o Chris Voss perguntou e reconheceu, olha só, ele usando as técnicas, inclusive com o negociador. Você tem raiva dele, né? Você não gosta dele. Eu não gosto dele por causa disso, ele é estuprador, ele matou, e não sei o que, blá, 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 blá. Depois que o Benji falou tudo isso, ele relaxou, e o Chris Voss disse que 2 dias depois, ele voltou a falar com o sequestrador, e aí que as coisas começaram a andar. Ao reconhecer que ele tinha horror daquele cara, que ele não gostava daquele cara, que ele não se identificava em nada, ele se sentiu, não sei, colocou para fora, mostrou para o Chris Voss que ele estava extremamente desconfortável com aquela situação e se sentiu à vontade para fazer tudo o que o Chris Voss ia falar para ele fazer. Aí o Chris Voss fez um roteirinho, falou, cara, tu vai fazer isso aqui. Ele conseguiu fazer. Ouvindo, repetindo, tentando entender o cara, conversa vai, conversa vem, 1 hora, esse terrorista aqui fica em silêncio. E diz que ele ficou 1 minuto em silêncio no telefone. Até que 1 hora ele fala, depois de tudo, aí o negociador, o Benji, falou, não é isso, é isso, é isso, é isso. Aí o terrorista falou, é isso, e desligou o telefone. 2 dias depois, o refém, o agente da CIA, conseguiu fugir. Então eles baixaram a guarda, o sequestrador aqui baixou a guarda, e o agente da CIA conseguiu fugir. Conseguiu voltar para sua família, conseguiu voltar sem ferimento, sem nada. Passou 1 semana, quem liga para o Benji? O terrorista. O terrorista liga para o Benji, para o negociador, e fala assim, você já foi promovido? Você não foi promovido ainda não? Se você não foi promovido, você deveria ser promovido. Porque eu ia matar aquele americano, mas alguma coisa você fez com que eu não fizesse isso. E desligou. Ou seja, a gente tem um exemplo prático, extremo, de como aquelas técnicas tão básicas que a gente falou antes funcionam. Ou seja, quando ele ligou e falou assim, você já foi promovido? Ou
seja, ele deixou o cara fugir, né? Ele viu que o negociador respeitou ele, ouviu ele, entendeu aquela bobajada toda que ele estava falando, mas não criticou ele, procurou entender, e resolveu a situação. Tá, mas afinal, qual foi o roteiro que o Chris Voss deu para ele? Então, foi escutativa, empatia ativa, mais... a escutativa, empatia tática, mais o quê? De acordo com o livro, o roteirinho que ele deu foi esse aqui. É bem possível que ele deve ter dado outras dicas. Mas essas ferramentas já nos ajudam. Então, qual a primeira coisa que ele fala? O silêncio é uma ferramenta. Muitas pessoas se sentem constrangidas com o silêncio. Então, quando você está numa conversa muito extrema, com muita animosidade, com muito sentimento, fique em silêncio. Isso dá tempo para você pensar, isso dá tempo para o cara pensar, e muitas vezes ficar constrangido e falar. E quanto mais a pessoa fala, melhor. Isso é técnica, inclusive, de interrogatório. Quanto mais a pessoa fala, melhor, porque mais coleta de informação. Encorajamentos básicos. Como a conversa era por telefone, ele precisava mostrar que da outra linha ele estava entendendo. Então ele falava assim, entendo, conte-me mais. Por isso que a prática é muito importante. Quando a gente está começando, isso fica um pouco mais óbvio e um pouco mais forçado. Por isso que a gente tem que treinar. Mas basicamente é isso. Mostrando do outro lado que ele está prestando atenção. O que é o espelhamento? O espelhamento, basicamente, é você repetir sempre as últimas 3 palavras da pessoa. Parece bobo, mas funciona. E tem que ser treinado, porque senão fica muito artificial também. Mas não sou eu que estou falando, quem está falando é o seu Chris Voss. Espelhamento é você ouvir a pessoa, falar, repetir para ela mais ou menos o que ela falou, e de preferência tentar repetir as últimas 3 palavras. Por que o espelhamento é importante? O ser humano, eu vou repetir, é mais animal do que racional. E nessa parte nossa animal, a gente tende a ter medo do diferente e a gostar daquilo que é comum a nós. Então, esse espelhamento, inconscientemente, você usando os mesmos termos que a pessoa está usando, ela inconscientemente fala, não, essa pessoa é parecida comigo, ela mais ou menos pensa que nem eu. Inconscientemente é isso que você... E ajuda a criar o rapport também. O labeling é mais ou menos aquilo que a gente estava falando dos sentimentos antes de classificar. É você rotular os sentimentos da pessoa. É você classificar os sentimentos da pessoa. Em determinado momento da ligação, o oficial filipino das Forças Armadas conversando com o terrorista, ele fala assim, nossa, parece muito injusto tudo isso que você está falando. Agora eu entendo porque você está com tanta raiva. Quem ouve de fora fala assim, bom, ele está concordando com o terrorista. Ele está achando que o cara está certo. Daqui a pouco ele vai também ir lá para o cativeiro e vai defender o sequestro do agente da CIA. Não, o que ele está mostrando? Eu entendo o seu mundo. É assim, a sua lógica é essa, é isso, a sua lógica é essa. Então foi a partir desse momento que foi andando as conversas. O parafraseamento é você repetir com as suas próprias palavras o que o cara falou. Por isso que a escutativa é importante. Se você não está escutando a pessoa, você não vai conseguir fazer esse parafraseamento. Então, repete com as suas próprias palavras o que o cara falou. Ele vai falar, nossa, ele está prestando atenção. Porque senão ele vai estar achando que você só está ouvindo por ouvir. E nosso instinto é só ouvir por ouvir. E o resumo é o resumo de tudo. Você vai usar o silêncio, você vai usar os encorajamentos, você vai repetir as palavras que a pessoa usa, você vai rotular os sentimentos, você vai dizer o que você entendeu. Agora, isso são ferramentas que vocês já podem começar a usar com a sua família, numa discussão de relacionamento, uma discussão com amigo. Vão usando isso, vão usando aos poucos. Se vocês não conseguiram entender nada do que eu falei até agora, começa com a escuta ativa. E presta atenção como é difícil colocar o outro como protagonismo e não, ao contrário, de ouvir para reagir. É bem mais difícil do que a gente pensa. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui. Fiquem à vontade para poder me adicionar, entrar em contato comigo. Se quiserem entrar em contato comigo no meu WhatsApp também, eu estou à disposição. Eu vou colocar algumas dicas de livros aqui. Então, Como Chegar ao Sim, é o Getting to Yes, ele tem a versão em português, é do William Ury, que eu passei o vídeo para vocês, que ele fala da Venezuela. Ele tem toda uma coleção, Chegando ao Sim, Superando ou Não, Como Negociar com Negociadores Difíceis, enfim, toda a coleção dele é muito boa.
Tem o livro Comunicação Não Violenta, que é clássico, tem muito a ver com o que a gente falou aqui. Então, com a base do que a gente falou aqui, é legal também ler esse livro. E alguns filmes que eu acho bem interessantes para a gente complementar. Um filme bem leve, é o Divertidamente, é uma animação da Disney, que é para criança, mas tem toda uma questão psicológica envolvida, como lidar com os próprios sentimentos. É muito legal. O outro documentário seria O Pai da Black Music, que é um grande agenciador de artistas. Todos os artistas que tiveram grande sucesso passaram por esse cara. E mostra a vida dele, e mostra o poder de influência que ele tinha no meio, como ele conversava, como ele fechava acordos, como ele entendia o outro. Então, é muito prático, muito do que a gente falou aqui você consegue ver nesse documentário. E o último, que seria uma série documental, Arremesso Final, que fala de toda a carreira do Chicago Bulls, e fala também de um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, que é o Michael Jordan. Mostra também como é o mindset dele, como ele pensa, como ele vê o outro adversário, enfim. Então, são fontes que a gente pode utilizar para acrescentar o que a gente falou aqui hoje. Eu parei de compartilhar? Sim. Última coisa que eu queria falar, não sei se eu estou fora do meu tempo ou não, que assim, pessoal, como eu falei, nós temos um propósito. Nós estamos aqui à noite, ouvindo isso, ou vendo, não sei, o pessoal está vendo gravado, é porque nós temos, vocês estão me ouvindo? Travou aqui para mim. Estamos te ouvindo, perfeitamente. Então, a gente está aqui porque a gente tem um propósito. Qual é o nosso propósito? O nosso propósito é disseminar as ideias liberais. O nosso propósito é trazer um local de fala para a gente. O nosso propósito é a gente conseguir se expressar dentro de um debate político. E quem quer fazer isso, a gente precisa usar empatia, a gente precisa usar a tolerância, a gente precisa usar o respeito. Deixem que os outros sejam intolerantes, deixa que os outros te xinguem, deixa que o legado deles seja esse. O nosso legado tem que ser um legado de respeito, o nosso legado tem que ser um legado de diálogo. Então, por isso que essas ferramentas, elas são tão importantes, não só para a vida da gente, mas para o nosso debate político, que é o que principalmente a gente está procurando. Era isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Cíntia Barbosa, senhoras e senhores. Muito bom, achei sensacional o treinamento de hoje, gostei bastante, principalmente porque a maioria das técnicas, quase todas, eu nunca tinha assim nem ouvido falar e nem empiricamente entendido, sabe? São coisas assim que eu realmente acho que nunca utilizei. Talvez tenha utilizado alguma vez e sem perceber ainda. Então, para mim, foi realmente assim repleto de novidades e de experiências que eu vou tentar adquirir e depois, se possível, eu dou algum retorno. Para mim é tanta informação assim que eu anotei 1, 2, 3, 4, 5 folhas de caderno e eu não consegui nem digerir ainda tudo que foi dito. Vamos ver se temos algumas falas aqui no chat. Olha lá, a lista de gamificação já está disponível. O pessoal, o Matheus William dizendo que foi muito bom mesmo, o Samuel dizendo que foi sensacional. O Carlos Eduardo dizendo, fiz um curso que tinha uma aula assim, a escuta em 4 níveis. Não, realmente acho que impressionou a todos, porque eu, pelo menos de minha parte, fiquei absolutamente chocado. E se alguém tiver alguma pergunta ou alguma colaboração a fazer, podem levantar a mão, abrir o chat, enfim. Jéssica, de repente, alguma colocação? Não sei, eu diria aquilo, né? Quando o professor é bom, não tem pergunta. Voto com o relator. O meu entendimento é o mesmo. Eu vou pedir para o pessoal aí que quem se sentir à vontade, quem estiver em condições de fazê-lo, por favor, abrir a câmera para a gente tirar um print aí. Acho que não sei se o Enzo ou a Jéssica estão aí com o print já engatilhado. Se você quiser abrir o teu microfone aí e coordenar o pessoal aí para a gente definir o momento do print. Gente,
Então vão abrindo as câmeras que eu vou contar até 3 e a gente bate. Acho que a maioria abriu, né? Ninguém mais vai abrir? Aí, ó. Vamos lá, pessoal. Eu vou bater igual agora, então todo mundo se prepara, diga um X. Deu, feito. Pessoal, só um recado. Quem não for do JL e quiser entrar para o JL, acessa o nosso Instagram, lá tem o link do site e vai aparecer o como entrar no JL. Só clica, vai ser direcionado para o WhatsApp do grupo de seleção lá, ou me chama no Insta também lá, que a gente vai estar respondendo. Era isso, gente. A lista tá no chat. E a JL tá fazendo treinamento quase toda semana, então é só nos acompanhar nas redes sociais para vocês estarem por dentro. Mais algum esclarecimento, Cíntia? Mais alguma fala? Mais algum complemento? Não, é isso, pessoal. Muito obrigada por terem ficado aqui nessa quinta-feira de noite. E eu agradeço de novo a Jéssica, ao Pedro, ao Paulo também que estava assistindo, todo o pessoal que está assistindo aqui. Muito obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos pela sua disponibilidade de nos brindar com essa fala aí de quase 1 hora, que realmente foi extremamente produtiva. Uma quinta-feira de muitos aprendizados. Obrigado a todos que estiveram presentes e a quem está nos acompanhando a gravação pelo YouTube. Até a próxima. Até a próxima.